Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes, sou geógrafo por formação e também sou economista e nós vamos estar juntos a partir de agora vendo um pouquinho lá a respeito da geografia do Nordeste para o nosso Banco do Nordeste do Brasil. Então vamos lá pessoal, ver aí o tema dessa nossa primeira aula. Bom pessoal, nessa nossa primeira aula a gente vai abordar aí a geografia do Nordeste brasileiro em dois itens fundamentais, a parte de clima e a parte de relevo. Bom, para a gente poder compreender um pouquinho a respeito do Nordeste, a gente primeiro tem que lembrar que o Nordeste envolve lá no total de 9 estados. Nós estamos falando, portanto, de estados como Bahia, como Pernambuco, como Sergipe, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e outros mais. A gente sabe que a região Nordeste, ao contrário do que muita gente pensa, não é lá uma região com características homogêneas em si. Isso porque há uma visão um tanto quanto estereotipada de algumas pessoas que acham que o Nordeste ou só é a zona da mata, a área de praias na lindíssima costa do Nordeste brasileiro, ou só é o semiárido, a área do sertão. Na verdade, nós sabemos que o Nordeste brasileiro está dividido em 4 sub-regiões. Se nós pegarmos o Oceano Atlântico como referência, a leste, e nos encaminharmos para o oeste, portanto para o interior do Nordeste brasileiro, para o interior do Brasil como um todo, a primeira faixa é uma faixa que nós chamamos de Zona da Mata. Ela é seguida pelo Agreste, indo mais para o interior, a área do Sertão, e finalmente, já fronteira quase com a Amazônia, nós temos a área do Meio Norte. A nossa tarefa, portanto, é primeiro identificarmos os estados que fazem parte dessa macro-região e analisar cada uma das características dessas sub-regiões, no que diz respeito lá ao relevo e também ao clima. Bacana? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver como é que isso funciona. Bom, nós temos então, pessoal, alguns aspectos gerais que a gente tem que lembrar do Nordeste brasileiro, né? A região Nordeste do território brasileiro é composta por 9 estados, né? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e o Sergipe. Observe, pessoal, que se nós tracejarmos aqui, né, as chamadas sub-regiões do Nordeste, então vamos colocar aqui o Nordeste e vamos determinar as sub-regiões desse Nordeste. Tendo lá como base a porção leste do nosso território e nos encaminhando em direção ao oeste do nosso território, nós vamos ver que a primeira área na faixa litorânea é a Zona da Mata. Lembrando para você que a leste aqui, o Brasil faz fronteira com o Oceano Atlântico. Então nós temos a primeira sub-região, que é a Zona da Mata, seguida lá da área que nós chamamos de Agreste. Depois nós temos o Sertão, onde fica o semiárido nordestino, e finalmente, mais a oeste, uma área que nós chamamos de Meio Norte, que mais tarde nós vamos aprender, tem um conjunto vegetativo chamado de Mata dos Cocais. Então, reprisando para você, o Nordeste é dividido em 4 sub-regiões. Partindo do leste do Oceano Atlântico, a primeira área litorânea é a Zona da Mata.
Indo em direção ao interior, eu tenho o agreste, mais para dentro do interior ainda, o sertão e, finalmente, a área do meio norte. Bom, se é assim, a gente precisa, então, iniciar a caracterização de cada uma dessas regiões. Então, observe, pessoal, nós vamos começar lá pela área do meio norte, tudo bem? E vamos avançando, né, do interior para o litoral. Então, o que nós sabemos, né? Que a área do meio norte é uma área de fronteira, né, entre a floresta amazônica, que fica ainda mais a oeste, e a área do sertão. Essa área inclui basicamente os estados aí do Maranhão e do Piauí. Uma outra região é a área do sertão, a área do semiárido nordestino, onde nós vamos encontrar, inclusive, o polígono das secas. Essa região é lá uma área que fica entre o meio norte e a área do agreste. Temos a área do agreste, que é uma zona de transição entre a zona da mata e a área do sertão. E, finalmente, na faixa litorânea, nós temos a zona da mata do Nordeste brasileiro. Então, vamos fazer um apanhado geral lá no nosso quadro para a gente ir, então, analisando cada uma dessas sub-regiões. Legal? Confere. O meio norte, pessoal, é a faixa de transição entre a Amazônia e o sertão nordestino e engloba o estado do Maranhão e também o oeste do Piauí. Temos o sertão, localizado no interior da região nordeste, sendo a sua maior área geográfica nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, chega a alcançar o litoral e, descendo mais ao sul, alcança divisas de Bahia com Minas Gerais. Temos o agreste, que é a faixa de transição entre o sertão e a zona da mata. É a menor zona geográfica do Nordeste e está localizada no alto do Planalto da Borborema, um obstáculo natural para a chegada de chuvas ao sertão. E, finalmente, a zona da mata, que se localiza ao leste entre o Planalto da Borborema e a costa e estende-se do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Se é assim, a gente precisa, então, analisar primeiro a condição de relevo. Vamos lembrar, quando a gente fala de relevo, nós estamos falando das formas da crosta terrestre. A camada mais externa do nosso planeta nós denominamos crosta terrestre, e as formas dessa crosta é aquilo que nós entendemos por relevo. Nós temos lá 4 estruturas básicas, o que nós chamamos de planalto, que é uma área mais ou menos plana, normalmente acima de 300 metros de altitude, onde predomina a perda de sedimentos. Esses sedimentos podem ser de 2 tipos: sedimentos orgânicos, como, por exemplo, animais mortos, fezes, flores, frutos, sementes, folhas, árvores mortas, etc. E pode ser também material inorgânico, areia, pedra, cascalho, barro. Bom, sendo assim, a área do Planalto é uma área mais ou menos plana, normalmente acima de 300 metros de altitude, onde predomina a perda de sedimentos. E o que vem a ser uma planície, professor? Planície é uma área mais ou menos plana, normalmente abaixo de 300 metros de altitude, onde predomina o acúmulo de sedimentos. Portanto, o Planalto perde sedimentos e a planície acumula esses sedimentos. Nós temos também o que nós chamamos lá de depressão relativa. Por exemplo, a depressão sertaneja. A depressão é uma queda altimétrica entre 2 planos quaisquer e acima da linha do mar. A depressão sertaneja, que nós vamos ver, se enquadra exatamente nesse conceito
de depressão relativa. O Brasil não tem depressão absoluta, mas só para a gente conceituar, a depressão absoluta é uma queda altimétrica entre dois planos quaisquer e abaixo da linha do mar. É o caso, por exemplo, da Holanda. A maioria do território da Holanda está abaixo da linha média do mar. Bom, se a gente entendeu as principais fontes de relevo, as formas de relevo, a gente pode, então, dar uma olhadinha no nosso material para ver como é que se configura o relevo do Nordeste. Vem para cá. Então, a gente vai falar primeiro do relevo da área litorânea. A área litorânea tem uma predominância de planície. Então vamos lembrar, planície é uma área mais ou menos plana, normalmente abaixo de 300 metros de altitude, onde predomina o acúmulo de sedimentos. Toda a área litorânea do Nordeste da Zona da Mata é uma área de planície ou falésia. O que é uma falésia? É aquela na qual nós temos um paredão rochoso e o mar encontra esse paredão de maneira direta. E, portanto, o litoral do Nordeste é basicamente uma área de planície ou, em alguns pontos, a presença de falésia, de paredões rochosos que se encontram diretamente com o mar. Vejamos. Pequenos trechos de falésias, no estado de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Nós temos a presença de planalto e maciços antigos relativamente próximos do Oceano Atlântico. Um desses planaltos é o Planalto da Borborema. Vamos lembrar, o que é um planalto? É uma área mais ou menos plana, normalmente acima de 300 metros de altitude, onde predomina a perda de sedimentos. Então, o Planalto da Borborema, ele perde sedimentos e a planície litorânea do Nordeste acumula. Bom, esse planalto, muitas vezes, também ocorre a presença aqui ou ali de uma área mais ou menos erodita, que foi provocada a erosão, notadamente pelo vento, uma erosão eólica e também uma erosão pela chuva, a erosão pluvial. Bacana? Continuando lá então. Nós temos a presença de bacia sedimentar costeira que ocupam a faixa litorânea, enquanto as grandes bacias do domínio das rochas sedimentares localizam-se no lado ocidental, portanto, mais a oeste, lembrando que ocidental é a oeste e oriental é a leste. Bom, o que é uma bacia sedimentar? Uma bacia sedimentar, pessoal, tem lá um grande acúmulo de sedimentos. Esses sedimentos podem ser de origem orgânica ou inorgânica. Portanto, uma bacia sedimentar é uma estrutura geológica de acúmulo de sedimentos. Nós vamos encontrar parte do litoral e também do interior no formato de bacias, geográficas nessa região. A bacia sedimentar lá é basicamente de origem inorgânica, ok? Continuando. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, da LA Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018, um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital, e nós, da LA Concurso, eu garanto para vocês, aqui na LA Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender
todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na Lá Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau. Clique lá.